Desde já, muito obrigado por nos atender. Um abraço especial ao Gabriel, que é o assessor de imprensa do Vinícius. Vinícius, boa noite para você, o Edmar Ferreira que está falando. Rapaz, fazia tempo que eu queria bater um papo com você, professor. A gente só se cruza no saguão do Limeirão, mas não teve a oportunidade de conversar ainda. Seja muito bem-vindo ao nosso programa e desde já, parabéns! O primeiro objetivo conquistado a Inter, graças a Deus, na divisão de elite do ano que vem. Muito bem-vindo, professor. Boa noite, Edmar. É um prazer estar falando com vocês, os amigos aí da Mix. Muito feliz até pelo momento que a gente vem passando. A gente sempre respeitou, conversou ali no saguão, nos papos ali pré-treino, mas feliz agora em oficialmente estar participando do programa. Legal, Vinícius, mais aliviado, né? Porque, queira ou não, há uma tensão muito grande, é um campeonato muito curto, né? E um vacilo você pode cair, né? E eu tenho certeza que essa vitória contra o São Bernardo lhe deixou, assim, muito tranquilo, e o elenco também, né? Parece que a gente tira um piano das costas, sabe? A gente vai meio carregado, com medo pro jogo, mas a partir do momento que a vitória veio e a pontuação atingida foi a necessária para escapar, tudo fica mais tranquilo, né, professor? É verdade, a gente tinha como meta, né, alcançar o mais rápido possível esses 12 pontos. A gente queria ter alcançado antes, queria ter sofrido menos, mas um campeonato muito nivelado. Tive o privilégio de participar dos últimos 8 campeonatos paulistas e esse com certeza é o mais nivelado, com um nível técnico alto. Então a gente teve muito comprometimento, entendeu, principalmente nos momentos de dificuldade, não se perdeu, manteve a convicção. Os atletas sempre comprando a causa do clube. Desde do início da apresentação, o presidente deixou bem claro para a gente também, junto com o Thiago Gasparini, os objetivos do clube. A gente sabia a importância da manutenção da Inter. Conseguimos isso com uma rodada de antecedência, sem dúvida, tirou um avião das costas, né? Foi muito peso, a gente carrega a responsabilidade de todos os colaboradores, funcionários do clube, né? Os objetivos individuais também de cada um lá, sempre, lógico, priorizando o coletivo, mas a gente sabia da importância dessa permanência para o clube ficar com as dívidas praticamente sanadas. Antes de passar para o nosso comentarista Tatinha Casagrande, que tem uma série de perguntas a fazer ao Vinícius, professor, mais uma da minha parte. Logo após a derrota para a Ferroviária por 2-1, a gente até falava aqui no nosso programa que quando a gente chegou no Limeirão, o ambiente não estava, não entre jogadores e entre vocês, mas sabe, na cabine, estava meio sombrio, sabe quando parecia que algo ia dar errado? E acabou dando, a Ferroviária venceu a Inter por 2-1. Após aquela partida, você chegou a temer pelo pior? Olha, ali eu confesso que foi o momento mais tenso do campeonato, né? E onde tivemos reuniões, tivemos uma lavação também de roupa suja, os atletas conversando só entre eles, uma cobrança que é dura, mas normal também para a fase que a gente estava atravessando, né? A gente não conseguiu praticamente em momento nenhum do campeonato ter uma gordura. Eu acho que principalmente ali nos 2 primeiros jogos a gente poderia, foram ótimos jogos contra Ponte e Santos, mas poderia ter sido com 2 vitórias, né? Eu acho que isso traria uma tranquilidade maior, e você teria alcançado esses 12 pontos, ou iria para um jogo, por exemplo, contra o Botafogo com uma certa gordura, com a Mirassol com uma certa gordura, com o próprio Ferroviária também uma certa gordura, e isso trazia um peso, e mais, eu acho que, como eu falei antes, a maneira que a gente encarou esses momentos, né, a gente em nenhum momento deixou de acreditar, mudou absurdamente a maneira de trabalho, houve algumas correções, alguns conceitos, geramos alguns fatos novos, não só de pressão ou de
pontuação para a equipe, mas às vezes até eu posso confessar aqui, eu nunca na minha vida eu dei o rachão. E naquela semana eu senti que os jogadores gostavam, às vezes comentavam com o preparador, com o auxiliar, e até isso são detalhes que a gente tem que ter essa sensibilidade para tirar um pouco o peso e fazer com que os atletas fossem para um jogo tão importante daí contra o Palmeiras, para conseguir uma boa apresentação, um bom resultado que acho que nos deu força aí para as 2 últimas rodadas. Perfeito, obrigado Vinícius Bergantin. Ao meu lado aqui o Tatinha Casagrande, torcedor para ouvir o Mister, viu Vinícius? Esse é o grande comentarista aqui de nossa cidade, foi jogador da Inter em 86, estava no grupo em que foi campeão paulista e ele tem muito respeito pelo seu trabalho e é o nosso comentarista titular. Pois não, Tatinha, Vinícius Bergantin à sua disposição. Boa noite, Vinícius, tudo bem? Tatinha, prazer, boa noite falar com você. Prazer é meu também. Vinícius, todo mundo sabe que esse fardo que os treinadores que dirigem equipes do interior, porque tem uma certa dificuldade, principalmente compor elenco, a responsabilidade é muito grande porque você não está respondendo por uma equipe só, mas por uma cidade que envolve milhares de torcedores. Então, seria bom, eu acho importante o torcedor saber até onde vai a responsabilidade do treinador. Então, minha pergunta no início é: até onde você ajudou a compor o elenco e quais são os jogadores que você indicou? Olha, desde da primeira conversa que eu tive, né, a primeira conversa com o Thiago Gasparino, depois a gente se reuniu com o presidente, com o vice e acertamos a minha ida para a Inter. Sempre ficou muito definido que seria um trabalho integrado e que, né, eu não queria a chave do clube, o Thiago a mesma coisa, então assim, foi um trabalho, vamos dizer assim, a 4 mãos, né, nessa questão da montagem do elenco. É óbvio que você fala alguns nomes, o Thiago falou a outros, né, os auxiliares também, a gente estudando o mercado, mas foi tudo decidido em conjunto. A gente, em nenhum momento assim, o Thiago falou, fechei com o Johnny Douglas, por exemplo, né, já até foi um dos primeiros que estava acertado, mas foi sempre discutido, sempre conversado, o perfil dos atletas, e bate muito também daquilo que a gente vinha pensando para elenco no campeonato. Óbvio, né, tem por exemplo, o Léo Duarte, que eu trabalhei, o Mancini, o próprio Ronaldo, o Thiago conhecia o Filemon, o Galdesani, então assim, a gente se juntou, né, o conhecimento de mercado, mas com alguns jogadores que já tinham trabalhado juntos, e formou-se, na minha opinião, uma belíssima equipe aí, uma das melhores do interior. E, Vinícius, para completar essa sua resposta, como é que está o ambiente do início do campeonato para de hoje? Porque a Internacional, ela teve muitas mudanças, principalmente nos 3 setores. Eu acho que o meio-campo que menos sofreu, né? Mudanças. Depois que saiu o Bachola, você começou a trabalhar com 3 volantes. Gostaria que você falasse também o que ganhou, o que perdeu o Internacional. Porque, ao meu ver, o meio-campo da Inter é o setor mais qualificado. E aí, se você quiser fazer uma consideração em cima disso também, fica à vontade. Mas eu queria saber como é que está o ambiente desde o início do campeonato para hoje. E essas alterações que teve, para você explicar um pouquinho do que aconteceu por essas mudanças que aconteceram nos 3 setores, mais no setor defensivo. Tatinha, no começo, era um ambiente de muita expectativa positiva, de se alcançar aqueles pontos que a gente conversou o mais rápido possível. Vieram boas apresentações, acho que veio um jogo até mais ofensivo do que a gente está apresentando agora, mas infelizmente não vieram os resultados, né? Isso é normal, são seres humanos, são atletas, e que se perde um pouco de confiança no começo, quando os resultados não vêm, mas ali
principalmente depois da Ferroviária, né, uma abordagem que a gente usou bastante é que a gente tinha que fazer o simples bem feito. Numa situação como essa não adiantava a gente ficar inventando treino, inventando jogadas, alguma coisa, até para se recuperar a confiança. Eu acho que esse é o único caminho para você retomar a confiança e conseguir as vitórias. Sobre a questão dos setores, do time, eu acho que era um time até mais ofensivo no começo do campeonato, né, com Bachola, o próprio Osman que vinha atuando mais, o Giovani que acabou se lesionando também. Então, assim, depois daquele momento crítico na semana da Ferroviária, a gente buscou muita questão de estabilidade, né, de repente até de criar menos oportunidades durante o jogo, mas também dar menos oportunidades ao adversário. O nosso time vinha dando muitos contra-ataques também, a gente conversou muito sobre a transição defensiva, da gente matar jogadas, roubar a bola, ser uma equipe mais competitiva logo que perde a bola, e isso ajudou muito a gente, né? A bola está chegando ali, vamos dizer assim, quebrada na defesa, né? Então, assim, Em cima da sua resposta, Bergantin, eu acho que seja essa a explicação pela sua preferência pelo Diego Tavares. Eu acho que 3 partidas que ele entrou como titular, e nessa última também foi sua primeira opção, porque a gente vendo o desempenho dele no jogo, tá certo que a gente não acompanha o dia a dia, não sabe como que é o seu trabalho ali, fazer uma postura defensiva, mas a gente está considerando o Diego Tavares como um atacante, e é difícil você pensar no atacante tentando ajudar a recomposição, principalmente quando está sem a bola. Tá certo que todo mundo hoje sabe que isso faz parte, né, do futebol moderno, os atacantes ajudarem na marcação. Mas o Diego Tavares não teve um rendimento em nenhuma partida que merecesse ele ser titular na sequência. Então minha pergunta é, por que você teve preferência pelo Diego Tavares? Olha, entra nessa questão de equilíbrio, que a gente precisava de resultado e não de um futebol vistoso, não que ele não possa, mas o maior exemplo acho que não é nem o Diego Tavares, é o próprio Léo Duarte ir para a linha da frente e o Celcinho ir para a linha de 4. Né? A questão do Tavares, a gente sempre buscava uma saída forte, um jogador que tem uma velocidade grande e ele se cobra bastante, tá? Mesmo após o jogo contra o São Bernardo, né? Ele acabou o jogo, ele veio conversar com o Guilherme, comigo. É um jogador que sabe que não está atravessando o seu melhor momento, mas eu entendo, né, a cobrança, é normal o torcedor me cobrar, cobrar os jogadores, o próprio Tavares, mas no papel de comandante a gente tem que tentar reerguer esses atletas, né? Sei que agora ganhamos mais opções, como o Pira, o próprio Osman que entrou nesse jogo, estão fazendo uma semana cheia de trabalho, só tinham trabalhado 2 dias, então era obviamente pela questão desse comportamento, de trazer resultado com um cara que ia ter um comprometimento tático muito grande, e como vocês, como ele, também esperava ter jogadas mais ofensivas. Infelizmente acabou não saindo tantas, né? Mas era para que a gente conseguisse esses resultados e chegasse na última rodada dependendo só de nós mesmos. Ô Bergantin, só em cima disso aí, a gente viu você em todos os jogos, tá? A gente acompanhou todos os jogos da Inter. Eu vi você impaciente 2 vezes. E você é muito difícil sair do seu controle. A gente vê que você não foi capitão à toa do Ituano e do Hannover pelo seu comportamento. Você é muito tranquilo, você sabe passar das adversidades sem perder o controle. Em Itu, a gente ficou bem atrás do banco de reservas e você chutou alguns copinhos porque você viu que a Internacional poderia apresentar um futebol melhor. Teve a chance de ganhar o jogo do Ituano, só que o Ituano venceu. E neste jogo de domingo, logo depois que você fez algumas alterações no segundo tempo, a gente viu alguns torcedores um pouco impacientes atrás do seu banco de reservas.
foi mais ou menos no período em que o São Bernardo descontou e o jogo ficou perigoso. Você, claro, se desentendeu com alguns torcedores, mas depois, quando terminou o jogo, a gente viu você dizendo, olha, calma, desculpa, é do jogo, eu estava nervoso também, assim como vocês. Você sentiu isso também? Olha, e com razão, né? A gente foi cobrado, né? A gente sempre busca o melhor, mas tanto lá em Novo Horizonte quanto contra o São Bernardo agora no final de semana, um jogo bem controlado, 2-0, e de repente, né, tomamos 2 gols de pênalti e começa a passar um filme na cabeça, aquele peso todo volta na cabeça dos atletas. O Tatinha jogou, sabe como é que é esses momentos dentro de campo, e acabou não saindo totalmente da maneira que a gente imaginava, aproveitando os contra-ataques contra o São Bernardo, tendo uma posse de bola melhor contra o Novo Horizontino. Isso foi tudo conversado internamente, pós-jogo, mas a gente sabe, né, da responsabilidade que a gente precisava do resultado, né? Até me cobrei bastante, conversei com a comissão técnica, que, poxa, é difícil você morrer num jogo como o São Bernardo com o Cajá e o Pira no banco, mas infelizmente o jogo pediu mais um zagueiro, o Júlio, jogadores que precisavam competir ali, né? O São Bernardo também, tanto São Bernardo quanto o Novo Horizontino. O Novo Horizontino era o último suspiro, ele se atirou com bola na área, bola na profundidade, então a gente precisava defender essas bolas. E o São Bernardo, conversando até depois com atletas ali, com o pessoal da comissão técnica deles, eles queriam buscar a classificação a qualquer custo, e sabiam que o empate lá em Limeira daria a classificação a eles. Então, assim, o campeonato vai passando, essa reta final vai ficando muito tensa. A gente viu o Santo André e Água Santa, o jogo fica lá e cá, o jogo fica aberto. Então, assim, a maturidade também desse time tem que ser exaltada, pois a gente já viu vários momentos, né, de equipes que vêm correndo na subida e acabam sofrendo um empate nesse jogo, ou mesmo perdendo um jogo como esse. Então a equipe entendeu o momento, sabia o que tinha que passar por essa situação difícil, e mesmo que não foi aquela vitória limpa, aquela vitória mais tranquila, nos deu agora uma condição de estar brigando na última rodada, só dependendo das nossas forças. Ô Vinícius, na hora que você, obviamente junto com o Thiago Gasparino, vocês montaram o elenco da Internacional, na sua opinião hoje, analisando, infelizmente, você não podendo contar como gostaria com o Giovani, você não podendo contar como gostaria com o Osman, você acha que faltou mais um atacante de extremo na Internacional para que te desse mais uma opção? Porque, coitado, eu fiz até uma matéria com o Ronaldo, coitado entre aspas, porque ele é o artilheiro do campeonato, mas coloquei lá, guerreiro solitário, porque ele não tem, assim, hoje, ajudas de extremos. Ele tem do Léo Duarte, ele tem do Lima, que foi até a manchete que eu coloquei na Gazeta, a peça da engrenagem de Vinícius Bergantin. Você acha que faltou um extremo? Olha, de verdade, eu entendo a pergunta, mas eu acho que não, assim, são jogadores que vieram de Série A, de Série B, escolhidos a dedo, mas que vinham também com pouca minutagem, né? Eles já estavam treinando, nenhum deles veio de lesão, mas quando se entra num campeonato tão difícil como o Campeonato Paulista, e as 8 primeiras rodadas são de quarta, domingo e domingo de novo, ou sábado, jogadores que tiveram no máximo 8, 10 jogos o ano passado, eles têm que fazer isso em 20 e poucos dias. E onde vieram as lesões, são a posição onde mais se acelera, desacelera, que fazem as ações em alta velocidade, com mudança de direção. E, infelizmente, o próprio Giovani se lesionou, o Osman teve 2 problemas musculares, o próprio Guimendes e o Pira também. Isso.
né? Então, assim, a gente nunca teve, acho que todos à disposição. Aí houve também a lesão, felicidade do Bachola, né? Então, assim, faz parte, está no pacote, a gente tem que buscar a solução dentro do elenco, acho que encontramos, né? Mas são jogadores de nível que queriam ter mais gols, queriam ter mais minutagem, não queriam ter machucado, mas está no pacote da profissão, ainda mais pelo histórico que eles vieram de 2021 para 2022. O Bergantin, eu sei que a sua preferência seria o 4-3-3, porque assim que a Inter começou o campeonato, deixou a gente com uma expectativa lá em cima, porque fez 2 grandes jogos, contra o Santos e contra a Ponte lá em Campinas. Merecia a Internacional ter saído lá com placar elástico, pelo que criou. Então a gente acabou realmente ficando com o pensamento que a Internacional faria uma competição até com certa tranquilidade em termos de pontuação. E aí teve uma queda de rendimento no sentido de pontuação. Eu vi que a equipe do Ituano, como o Edmar comentou, lá em Itu, os 15 primeiros minutos respeitou, eu acho que de forma exorbitante a Internacional. Parecia que a gente estava jogando no Limeirão e o visitante era o Ituano. Eles marcavam do meio para trás. E aí começou uma sucessão de erros. Tá certo que, como você disse, jogador é ser humano, a gente já passou por isso, sabe que não é todo dia que você acaba acertando. Mas foram vários jogadores, principalmente o setor defensivo, que saía errando passe. E aí o treinador da equipe do Ituano pediu para subir a marcação e ali ficou difícil. A minha pergunta em cima disso é, o setor defensivo foi o que mais mudou. Só apenas um jogador que começou, né, o campeonato como titular e permanece. Entrou Celcinho, entrou o Mancini e entrou o Tito. Essas mudanças se deram em decorrência de erros também? Olha, até esqueci de responder a pergunta de Edmar, a questão lá em Itu, onde eu fico bravo no caso, né? Isso. É quando o plano de jogo não é respeitado e não sai conforme a gente estava programado. Ali em Itu a gente sabia que eles pressionavam muito no jogo por dentro e a gente falou muito de jogar de fora para dentro, né? De achar o lateral ou ponta e daí trazer essa bola para dentro e começar a jogar no campo de ataque do Ituano. E a gente forçando as bolas por dentro e eles cresceram durante o jogo, depois ali dos 15 minutos, como o Tatinha falou, e isso que me deixa bravo ali no momento de não se estar claro aquilo que a gente programou e mesmo assim a gente insiste no erro. Então, a questão defensiva e das mudanças, né, foi após o jogo da Ferroviária. Isso. O momento pedia mudanças. Né? A gente vinha, poxa, eu não acho que o Xandão, por exemplo, vinha fazendo um campeonato com dúvidas. Né? Um jogador espetacular, um homem também, um profissional de primeira qualidade. O próprio Rafael Carioca tem um nível muito grande, mas são jogadores que os que entraram, né, trouxeram essa estabilidade que a gente vinha precisando, né? Então, assim, um elenco é para isso, né? A gente queria muito, né, que todos jogassem, não na situação que fosse, né, sempre com resultados positivos, potencializando a performance, mas chega a ser determinada situação que pede mudança, até a mudança do sistema, de sair, de jogar com 2 volantes e um meia, para 3 meio-campistas ali com o Lima entrando do lado esquerdo. Em cima dessa pergunta, o Bergantin, você pega como referência o último jogo contra o São Bernardo e a gente sabe da qualidade e reconhece a qualidade da equipe de São Bernardo. Belo time. Uma equipe que joga ofensivamente com 3 atacantes, sem posição fixa, quem fica mais preso é o Davó, mas Silvinho vem buscar o jogo, quer dizer, uma equipe que evolui bastante, principalmente do meio para frente. Eu estou falando da qualidade do São Bernardo porque a vitória da Inter tem que ser enaltecida porque pegou um grande time. Mas a questão da minha pergunta a Internacional vinha jogando 4-3-3.
mesmo com o improviso do Léo Duarte, mas com a entrada do Thiago Alagoano. A Internacional ficou, teoricamente, num 4-4-2, vamos dizer assim, porque o Thiago tinha essa leitura, porque ele é um jogador de meio, então tinha essa leitura de fazer mais um jogador no meio, fazendo um quadrado. Então a Inter, quando tinha posse de bola, o Thiago Alagoano está num momento muito superior ao Diego Tavares, quer dizer, é um jogador que perdeu muito pouco passe de bola, então isso é importante, principalmente jogando com uma equipe como o São Bernardo. E a leitura de jogo ali no meio campo para fazer a marcação é melhor do que o Diego Tavares. Então quando saiu a escalação, que eu vi o Thiago Alagoano, eu falei parabéns, né? Esqueci de dizer o parabéns para você quando o Edmar comentou que eu tinha feito essa... A semana inteira ele pediu, viu, Vinícius, aqui no nosso programa. Olha, Que eu tô analisando o São Bernardo, o Thiago Alagoano tem que jogar, que o Thiago Alagoano é isso, que o Thiago Alagoano é aquilo. E quando veio a escalação, eu falei, Tatinha, parabéns. Mas é em cima da sua proposta. Porque eu entendo o seguinte, Bergantin, que eu nunca vou falar, eu escalaria o time dessa forma. Porque você trabalha a semana toda e você sabe o elenco que você tem na mão. Mas a gente vê, em cima da postura, da forma como você estava querendo jogar, essa leitura de fazer um time mais consistente, eu diria que o Alagoano teria um rendimento maior do que o Diego Tavares. Não por característica do jogador, mas pelo momento. Diego Tavares, se percebe que ele está intranquilo. Tá nervoso, dá dó. Eu tenho dó pelo fato dele estar muito nervoso. Porque você percebe que um domínio, uma jogada de um passe de 2, 3 metros, ele não está tranquilo para executar. Você percebe que o jogador, ele realmente está preocupado. E todo jogador tem sua autocrítica. A gente sabe o momento que está bem ou não. Quando o jogador não está com a confiança, a gente sabe que o erro ele é muito mais próximo. Então eu achava que com a entrada do Thiago Alagoano, a Internacional poderia, dentro da sua proposta, ter um rendimento maior. E eu acabei tendo essa conclusão, e você também, por um treinador inteligente que é, a diferença em momento que estava o Thiago Alagoano e em momento que ele não estava. Aliás, quando entrou o Diego Tavares para fazer a função que entrou no lugar do Ronaldo. Foi uma equipe, a partir do momento que o Ronaldo saiu, foi uma equipe totalmente defensiva, porque a Inter, quando tinha posse de bola, apesar da pressão natural que eu vejo, de forma que o São Bernardo, por precisar do resultado, exercia em cima, mas a Inter, quando ela tinha posse de bola, ela já não tinha mais a mesma eficiência, quer dizer, ela estava dando a bola com certa tranquilidade para o São Bernardo. Então eu vejo que essa postura, vamos considerar no 4-4-2 melhor do que na 4-3-3 com o Diego Tavares. A busca do Thiago Alagoano foi realmente, após a vitória lá em Novo Horizonte, a gente tendo o nosso último jogo em casa, a gente tinha que pensar de uma maneira mais ofensiva, concordo com você. Eu sei que foi até a questão, né, da torcida ter ficado impaciente, e a gente também ficou ali no banco, né? O Ronaldo, as últimas 2 semanas, ele treinou praticamente 2, 3 dias. Com uma dor muscular, né? Eu acho que está tudo bem, ele vai jogar, vai continuar jogando, mas está pedindo esse cuidado aí. E no próprio intervalo, ele chegou em mim e falou: Vini, tá doendo muito, 10, 15 minutos no máximo que eu vou aguentar. Eu não estou conseguindo pressionar a zagueira, não estou conseguindo atacar a linha, eles estão com a linha alta, não estou conseguindo escapar. E quando a gente fez o 2-0, né, o Alagoano vinha treinando algumas vezes no lugar do Ronaldo também, e por característica de acelerar o jogo e tal, seria o Tavares, até por ter jogado o último jogo lá em Novo Horizonte. Eu entendo todo o pensamento de vocês, da torcida, né? Eu sei que se abre o 3-0 ali, é diferente, acabou virando um drama. Os últimos 25, 30 minutos ali, a gente queria ter escapado mais, a gente queria ter dado trabalho para o goleiro do São Bernardo, mas acabou não acontecendo. Depois, a gente tinha tanto o Osman quanto o Pira, que tinham treinado só na quinta e na sexta para jogar sábado,
E aí no final a gente tentou, até porque tinha bastante bola aérea para o Osman, bola para fazer um pivô, acabou tirando o Alagoano e colocando o Osman nessa situação aí também, que também não é dele, o Guimenez está machucado, né? Mas a gente tem que buscar essas soluções, né? E os jogadores, né, vêm evoluindo, os que estavam machucados, né? Esses jogadores com certa desconfiança, é trabalho nosso de tentar deixar todos na mesma linha para recuperar nessa reta final. Nós estamos brigando por uma classificação hoje num campeonato extremamente difícil. Eu também achava que o Novo Horizontino não ia sofrer, também achava que a Ponte teria uma situação mais confortável, mas a classificação de um campeonato não mente nunca. Né? Se a gente está onde está hoje é por merecimento de todo o elenco, entendimento dos atletas, alguns em melhor fase, outros em situação de reconstrução, em situação de retomada na carreira ou retomada de momento do campeonato. A gente tem que, como comandante, como treinador, a gente tem que saber lidar com isso e tratar todo mundo igual para que todos rendam. Bom, desde já te agradecendo, viu, Vinícius Bergantin, por mim eu fazia um programa de 2 horas com você, porque é bom o bate-papo com quem conhece do assunto e você com toda a sua tranquilidade, com suas explicações. Para fechar, 2 em 1, você ainda acredita no Osman? Porque a gente ficou meio perdido, né? Porque olha, o Osman, 3 jogos fora, depois ele é liberado pelo departamento médico, não joga contra o São Paulo, depois volta aos poucos, depois um outro jogo não joga. Então, criou uma grande dúvida na nossa cabeça no que estaria acontecendo com o Osman. Então a primeira pergunta é em cima de 2, se você ainda acredita no jogador. E segundo, para fechar, qual será a postura da Inter em Santo André? Edmar, acredito muito no Osman, assim como nos outros atletas. O Osman, como eu falei, ele tem uma qualidade diferente, não é à toa que os times que ele rodou, ele também se cobrou muito, mas as lesões, infelizmente, atrapalharam um pouco a sequência dele durante o campeonato. A gente lembra, principalmente, os 2 primeiros jogos, aí as ideias ofensivas passavam muito pelo pé dele, e depois acabou vindo a sequência de jogos de um jogador que vinha com pouca minutagem do ano passado, e veio essas contraturas, as lesões, e ele está se esforçando para voltar até antes da hora. Então, acredito muito, ele está treinando muito bem também essa semana, está tendo a semana cheia para trabalhar. E olha, a postura lá em Santo André é de uma equipe, né, que tem que buscar a classificação. Isso não significa que nós vamos se atirar a qualquer custo, né? É um jogo para ser jogado. A equipe de Santo André também muito bem trabalhada, treinada, tem conceitos, né? Também vai brigar pela classificação de uma maneira ou de outra na última rodada. Então, assim, é um jogo para ser jogado. A gente tem uma leitura muito boa do jogo. Nos momentos que tiver que defender, a gente ofereceu uma resistência muito forte, se adaptar rápido ao campo sintético. E também, né, aproveitar, acho que a equipe da Inter é uma das que mais cria chance de gol no campeonato. É a gente saber que com esse equilíbrio, com essa mentalidade, nós vamos ter a nossa chance também. Tomara, hein? Então a gente vai tomar. O Ronaldo é o que mais finaliza, né? 35 finalizações no campeonato, não é à toa que é o artilheiro da competição, né, professor? Bom, boa sorte. Ô Vinícius, vai comandar o Xandão no segundo semestre ou não? Xandão? Xandão é pra Chapecoense. Não sei. Você vai comandar o Xandão na Série B ou não? Não, tenho contrato com a Inter até o final da Série D, estou muito feliz, até aproveitando para agradecer mais uma vez aí o presidente, o Lucas, o Rigo, o Richinha, o Thiago Gasparino, o João Fedato, todos ali, o pessoal da comissão que me abraçaram, me receberam muito bem. Encontrei um ambiente muito favorável, com pessoas competentes, pessoas simples, pessoas do bem, que pensam só no melhor para a Inter. Né? Tanto na estruturação do Limeirão, mas também na construção do centro de treinamento, que é um salto enorme para o clube. Então, assim, são pessoas do bem, são pessoas que estão fazendo um bem enorme para a Inter de Primeira.
Pô, que bom, professor, que bom ouvir que você tem contrato até o final do ano, que a expectativa é continuar. Claro, você está no mercado, você tem um grande nome, você vai receber propostas, é natural de um treinador que faz um bom trabalho. Você salva a Inter de um rebaixamento. Você tem grandes possibilidades de classificar a Inter para umas quartas de final. Obviamente que propostas virão, mas você estando contente na Internacional, a gente fica contente também. Tá bom? Obrigado, viu, Vinícius, por nos atender. Muito boa sorte em Santo André. Transmito um abraço ao Gabriel, boníssima pessoa, seu assessor. E que Deus abençoe e continue te abençoando aí nessa sua caminhada, viu, professor? Amém, Edmar. Muito obrigado. Obrigado, Tatinha. Foi um prazer falar com vocês aí. Vamos falar com o Gabriel para fazer mais vezes. Pô, será uma honra, um prazer muito grande recebê-lo, tá bom, professor? Legal, obrigado. Boa noite. Valeu, boa noite. Rapaz, que legal o bate-papo com o Vinícius Bergantin, hein? Muito centrado, muito educado. Edmar, era importante essa conversa com o treinador da Internacional. Eu até fiz algumas perguntas relacionadas ao início, porque o torcedor, ele vai a campo, ele só vê o time lá jogando e não sabe como ele aconteceu, como ele foi formado. Então, eu acho importante, sabe, fazer perguntas relacionadas diretamente para o torcedor. Eu tinha muita curiosidade de fazer algumas perguntas, mas a minha vontade vai bem depois do torcedor. Então fiz umas perguntas muito mais diretamente para o torcedor ficar a par. Bom, vamos lá para o intervalinho. Na volta a gente fala mais.